Bem-vindo ao canal da IEQ Templo Gospel. O tema de hoje é: a igreja tem muito trabalho. Olá pessoal, eu sou o pastor Alex da IEQ Templo Gospel e você está participando comigo agora do Café com o Pastor. Todas as terças-feiras nós nos reunimos aqui para trazer um resumo daquilo que foi pregado na nossa igreja no culto de domingo. E nós trabalhamos no culto de domingo sobre o trabalho na igreja. Mas antes da gente entrar neste assunto, gostaria de convidar você aí a degustar comigo um cafezinho. Eu imagino que para você já é um costume tomar o seu café. E o cafezinho ele sempre vai muito bem. Nós temos trabalhado nos últimos dias a importância da rotina nas nossas vidas. E de acordo com as tarefas que vão acontecendo no nosso lar, na nossa casa, no nosso trabalho, nós vamos tendo uma rotina cada dia mais cheia de atividades. E com isso, muitos de nós coloca em segundo plano a igreja, a obra do Senhor, o ministério, o voluntariado na igreja, enfim, deixando as coisas do Senhor de lado. Mas nesse vídeo eu gostaria de tratar com você a urgência que o próprio Jesus Cristo coloca a respeito do trabalho. Então eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 9, Mateus capítulo 9, versículo 35. O texto sagrado diz para nós o seguinte: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas e desamparadas. Elas estavam como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Nós temos olhado e visto que esse texto, por exemplo, ele tem grande chamada à missão, à evangelização. Porque aqui nós vemos e conseguimos perceber que Jesus está falando a respeito daqueles que ainda não têm o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E são milhares de pessoas. E para isso aqui nós temos uma chamada para a evangelização, para a obra missionária. Entretanto, quando nós muitas vezes olhamos para esse texto e quando enxergamos que aqui há uma chamada missionária, nós logo dizemos assim: olha, eu não tenho tempo para isso, eu trabalho das 6 da manhã às 10 da noite, então logo isso não é para mim. Mas eu gostaria de chamar a tua atenção e perguntar a você: será que este trabalho que Jesus está conclamando aqui é só para aquelas pessoas que têm tempo livre? Será que é só para aquelas pessoas que têm o seu tempo hábil para realizar tal situação? Cremos que não. Então eu gostaria de contar a você o que está acontecendo aqui e trazer uma aplicação para a sua vida, para que você consiga, mesmo você que tem a sua rotina super cheia de compromissos, que você vai entender e vai poder então realizar justamente essa direção que o Senhor Jesus tem. Aqui nós percebemos que Jesus ele estava no seu ministério desenvolvendo a propagação das boas novas do Evangelho, e aqui ele estava visitando a cidade da Galileia, andando entre as vilas, entre as ruelas, e os historiadores vão dizer, por exemplo, que Jesus ele deve ter visitado mais de 300 vilas. Alguns chegam a dizer que Jesus se deparou com aproximadamente 3 milhões de pessoas durante todo o seu ministério. E o que é que Jesus estava procurando? E o que é que Jesus estava fazendo? E aqui então vem a nossa primeira dica a você. Não é porque você tem a sua vida ocupada, não é que você não tenha tempo para desenvolver a obra missionária,
que esse texto não é para você. Muito pelo contrário, nós conseguimos realizar a obra de Deus no nosso espaço, aonde que a gente vive, ou seja, na nossa Jerusalém, na nossa localidade. Então, o que Jesus tem para nos dizer? Se você pretende trabalhar, se você pretende ajudar no reino de Deus, Jesus diz assim: olha aquilo que eu estou olhando. E o que é que Jesus está olhando? Jesus está olhando o sofrimento das pessoas. As pessoas aqui estão desiludidas. O texto chega a afirmar que as pessoas estão como se estivessem sem pastor, ovelhas sem pastor, de tão desamparadas que elas estão. Aqui é interessante observar que muitas vezes no local onde nós vivemos, na nossa casa, na nossa família, nós não temos reparado o sofrimento das pessoas. Muitas vezes o pai não consegue enxergar o sofrimento dos seus filhos, o marido não enxerga o sofrimento da sua esposa, a esposa também não enxerga o sofrimento dos seus filhos, não enxerga o sofrimento da sua casa. E Jesus ele está nos incentivando a olhar o que está acontecendo. Muitas vezes a pessoa está com um problema ao nosso lado e nós ignoramos. Qual foi a última vez que você entrou no quarto do seu filho? Qual foi a última vez que você mexeu no celular dele? Qual a última vez que você e a sua esposa conversaram para que pudessem entender o que cada um estava passando? Pois bem, você não precisa ser um homem ou uma mulher que tenha tempo livre para fazer a obra de Deus. A obra de Deus ela começa dentro da sua casa. A obra de Deus começa dentro do seu lar. Esse texto é um texto evangelístico, sim. É um texto missionário, sim. Entretanto, se cada pai de família, se cada mãe de família conseguir olhar o sofrimento daqueles que estão à sua volta, um grande passo missionário você estará fazendo na sua casa. Portanto, a primeira orientação de Jesus Cristo aqui é: se você quer contribuir para o reino de Deus, olhe o sofrimento das pessoas à sua volta. Existe muito trabalho na igreja, existe muito trabalho no reino de Deus, existe muito trabalho a ser feito, mas a obra ela é tão grande que os trabalhadores são poucos. Então, a nossa primeira orientação para você, olhando para Jesus, é: olhe para o sofrimento das pessoas que estão à sua volta, mesmo que elas possam ser os seus parentes, familiares, amigos e colegas. Uma segunda orientação que Jesus diz, ele vai dizer o seguinte: não apenas olhe, não apenas enxergue, mas faça alguma coisa. Nós precisamos fazer algo, porque senão nós seremos apenas telespectadores, locutores e narradores daquilo que está acontecendo. É igual aquela casa, a mãe que vê o seu filho fazendo algo de errado, ela simplesmente conta para o seu marido: você viu o que o fulano fez? Você viu o que a Beltrana fez? E nada é feito. Nenhuma postura, nenhuma atividade, nenhuma disciplina, nada é feito em relação a isso. Muitas vezes você está vendo que o seu casamento não está tão bom quanto deveria estar. Você está vendo, mas fazendo alguma coisa, dificilmente você está fazendo. Pode ser que na sua vida profissional, na sua carreira, você perceba que algo estranho esteja acontecendo. Mas o que é que você está fazendo para mudar essa história? Perceba que não é só no âmbito missionário, não é só no âmbito evangelístico que você precisa ver, enxergar e fazer alguma coisa. Você pode trabalhar para a igreja, você pode trabalhar para o reino, você pode trabalhar para o evangelho dentro da sua casa, enxergando, vendo e fazendo alguma coisa. Mas pastor, por que é que eu tenho que fazer tudo isso? Jesus ele usa aqui a ilustração de uma colheita. Jesus usa aqui a ilustração de que existem muitos frutos, mas poucos são os trabalhadores para apanhar esses frutos. E esta é uma linguagem bíblica. Joel, no seu capítulo 3, o profeta Joel, ele usa a mesma parábola, ele usa a mesma ilustração da colheita. O livro de Apocalipse, capítulo 14, o evangelista João, o escritor de Apocalipse, ele usa também. Ele diz que o grande dia do Senhor está vindo. E nesse dia, o anjo do Senhor, o próprio Senhor, estarão com uma foice, prontos a colher aqueles frutos maduros e prontos a lançar no fogo aqueles que não frutificaram. Portanto, por que nós devemos enxergar?
Por que nós devemos fazer alguma coisa? Para que no grande dia do Senhor nós possamos estar participando dessa grande colheita. Eu espero que esse vídeo possa trazer a você então esse momento de reflexão. Existe muito trabalho na igreja, existe muito trabalho no reino de Deus. Não é porque você está atarefado que você não precisa fazer nada. Comece fazendo na sua casa, que aos poucos Jesus Cristo, o Espírito Santo, nosso Deus, te dará a estratégia, planejamento, para que você possa também nos ajudar na igreja, no reino de Deus, para que o Evangelho seja lançado a quem precisa. Eu gostaria de orar por você. Senhor Deus, Pai maravilhoso, te agradeço, Senhor, por este momento em que nós podemos parar um pouco, meditar na sua palavra e ver quanto trabalho nós temos pela frente. E muitas vezes, Senhor, nós apenas estamos juntando justificativas para não realizar a sua vontade. Mas nesta hora, nós pedimos, o Espírito Santo de Deus, nos ensina a enxergar, nos ensina a ver, e não só isso, que nós possamos realizar, fazer algo para que essa história possa ser mudada. Porque no grande dia do Senhor, na tua volta, nós queremos subir com o Senhor nos ares, para louvor e glória do seu nome. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. A todos vocês fica aqui a minha gratidão. Eu agradeço a todos vocês por estar assistindo esse vídeo e que não seja apenas um assistir, mas sim usá-lo como uma ferramenta de evangelização. E eu espero que semana que vem vocês estejam junto comigo aqui na terça-feira para mais um Café com o Pastor.